Hoje nós vamos falar sobre fé. Falando de fé, muitas pessoas dizem que têm fé em Deus. Mas a Bíblia diz em Tiago 2,17 que a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Ou seja, Tiago está dizendo que a fé genuína em Deus, ela gera obras. E muitas pessoas dizem que têm fé, mas não têm obras. Fica até o final do vídeo, que Deus, ele tem uma palavra para o seu coração. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, esse é o nosso canal Espada Cortante. Já convido você a abrir essa Bíblia, me acompanhando na leitura. Hoje nós vamos ler, a palavra de Deus se encontra no livro de Hebreus, no capítulo de número 11. Nós vamos ler o versículo 17, onde diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, seu único filho, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem tinha sido dito: em Isaque será chamada tua descendência. Porque Abraão considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitá-lo, de onde também figuradamente o recobrou. Nós vemos aqui a palavra falando de fé, falando de Abraão, esse grande homem de Deus, pai da fé, amigo de Deus. E aqui o escritor de Hebreus está dizendo que pela fé ele ofereceu o seu único filho a Deus. Na fé, na crença que Deus tinha poder para trazer o filho dele de volta. Analisando esse texto, nós vamos ver que aqui de Abraão, da parte dele, houve renúncia. Abraão teve que renunciar ao seu próprio filho, porque ele ia sacrificar o seu filho em holocausto a Deus. A fé, da nossa parte, tem que ter renúncia, porque Deus, amando o mundo, como diz em João 3,16, de tal maneira, Deus deu o seu único filho. Deus deu Cristo para poder reconciliar a humanidade com ele. Aqui Abraão, ele dá o seu único filho que ele tinha, Isaque, o filho amado, sem saber se ele teria outro filho novamente, por causa da sua idade. Isaque já foi um milagre, mas agora Deus pede a Abraão e Abraão vai sacrificar esse filho a Deus. Houve renúncia. O problema de hoje é que muitas pessoas querem servir a Deus, mas não querem fazer renúncia. As pessoas vêm de uma forma e querem continuar da mesma forma na presença de Deus. E não tem como nós termos comunhão com Deus se não houver renúncia. A Bíblia diz mais, versículo 23, pela fé Moisés, apenas nascido, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, do faraó. E pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Moisés também, quando ficou adulto, Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de faraó. Ou seja, Moisés renunciou tudo que ele tinha. Moisés seria logo o próximo faraó do Egito, mas ele recusou isso e preferiu, como vemos aqui, sofrer no meio do povo de Deus. Preferiu o sofrimento do que as regalias do rei. Por que isso? Porque tinha em vista a recompensa, tinha em vista a comunhão com Deus, tinha em vista salvação. E se nós não tivermos renúncia, nós nunca conseguiremos ter comunhão com Deus. Aqui em Hebreus capítulo 11, fala sobre fé, a galeria da fé, grandes homens de Deus vem falando de Abraão, vem falando de Moisés, vem falando de Abel,
vem falando de vários homens, de Raabe, várias pessoas que renunciaram ao mundo para poder ter comunhão com Deus. Será que hoje, será que nós estamos renunciando verdadeiramente ao mundo para termos comunhão com Deus? O mundo nos separa da comunhão com Deus. Se nós quisermos servir a Deus, nós temos que se afastar das coisas do mundo para podermos termos comunhão com Deus. E aqui falamos de Abraão, falamos de Moisés, quando esses homens renunciaram riquezas, renunciaram reinos, renunciaram poder para poder ter comunhão com Deus. E hoje, você que diz que tem fé, você tem obra? Olha as obras desses homens, olha a obra de Abraão, olha a obra de Moisés, olha a obra de Abel. Você tem verdadeiramente obras diante de Deus? Apocalipse 14:13 diz: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, descansarão do seu trabalho, as suas obras os acompanharão. Nós temos que ter obra, mas a nossa fé em Deus é que vai fazer essas obras serem geradas. A nossa fé em Deus envolve obediência à palavra de Deus. Obedecendo a Deus, nós vamos ter obras. Tendo obras, nós vamos estar verdadeiramente fazendo a vontade de Deus e tendo comunhão com Ele. Porque para isso nós fomos chamados. E no versículo 1 de Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção é a prova daquilo que não se vê. Meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo agora, que você possa cumprir essa palavra de Deus, Marcos 8:34, que diz que aquele que quiser vir após mim, Jesus falou, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me segue. Cristo está falando, renuncia você mesmo, o seu eu, o seu querer, os seus desejos, as suas vontades, a sua vida aqui neste mundo, a sua vida secular. Nós temos que renunciar. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me segue. Essa é a palavra de hoje para os nossos corações, que nós possamos meditar. Nós estamos seguindo a Deus? Estamos servindo a Ele verdadeiramente? Renúncia é o que Deus está cobrando de nós, renunciando o mundo para servir a Deus. Amém? Levante suas mãos agora e ore comigo. Altíssimo Deus e glorioso Pai, exaltado é o Teu nome santo, que o Senhor possa, meu Deus, manifestar a Tua vontade na vida desta pessoa, o Teu querer. Pai Santo, que essa vida seja alcançada, essa pessoa que acessou agora o nosso canal, que o Senhor possa tomar ela em Tuas mãos e que o Senhor possa manifestar o Teu poder na vida dela, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloco nas Tuas mãos, ó Deus, determinando, Senhor, que a Tua misericórdia e graça esteja presente na vida dela, Pai. E o mal sendo jogado por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Santo, e que o Senhor possa manifestar o Teu querer. Nós oramos assim, determinando, meu Deus, que esta pessoa venha despertar, meu Pai, para a Tua verdade, e que possa, meu Pai, através da fé em Ti, gerar obras para o Teu reino, porque para isso nós fomos chamados. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Que você possa deixar Deus usar você como instrumento na obra dele. E que você possa crescer na fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Compartilhe o vídeo com seus amigos das suas redes sociais. Deixe o seu like. Ative o sininho das notificações. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. E lembre-se, a nossa fé que nós temos em Deus, ela tem que gerar obras. Aquele que dá fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto ainda. Nós somos inseridos na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Então, nós temos que dar fruto. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.